Sabe aquelas marcas que a vida deixa na gente? Cicatrizes, de momentos bem difíceis, né? Mas e se essas marcas pudessem se tornar estrelas? Pontos de luz que guiam a nossa jornada? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa ideia poderosa: como é possível transformar as feridas mais profundas em uma fonte de força e de renovação. Para começar, vamos pensar juntos numa situação que, olha, todo mundo já passou ou um dia vai passar. O que a gente faz quando a vida dá aquela rasteira? Quando parece que o chão simplesmente some debaixo dos nossos pés? Pode ser tanta coisa, né? Um relacionamento que acaba de repente, um médico que traz uma notícia que a gente nunca quis ouvir, ou até uma crise financeira que vira tudo de cabeça para baixo. São momentos assim que a vida bate com uma força que, nossa, deixa a gente sem rumo, totalmente perdido. Ok, mas antes da gente achar o caminho para sair disso, para se curar, a gente precisa primeiro entender o que nos mantém preso na dor. Existem umas armadilhas, sabe? E hoje a gente vai olhar para 5 reações super comuns que, por mais que pareçam naturais, acabam atrapalhando e muito a nossa recuperação. A primeira delas é quase que um instinto, né? O pânico. Aquele desespero, aquela sensação de "e agora acabou tudo". Mas a grande virada de chave aqui é lembrar que esse momento de dor, ele é só um capítulo. Não é o livro inteiro, entende? A página de hoje não decide o final da história. Porque olha só, o último capítulo, ele ainda está para ser escrito. Vamos para a segunda armadilha. Sabe qual é? É gastar uma energia que a gente não tem lutando contra aquilo que não dá para mudar. Tentar voltar no tempo, refazer o que já foi feito. É muito natural a gente se perguntar por quê? Por que isso aconteceu comigo? Só que essa pergunta nos deixa presos lá atrás, no passado. A verdadeira força aparece quando a gente muda a pergunta para "tá, e agora? O que eu faço com isso?". Quando a gente aceita o que não pode mudar, sobra energia para construir o que vem pela frente. A terceira armadilha. Essa é mais sutil e, por isso mesmo, bem perigosa. É a gente se afundar na autopiedade, na coitadice. Pensa nela como um ácido mesmo, que vai corroendo, sabe? Vai destruindo a nossa personalidade, os nossos relacionamentos, tudo. É como se a gente fechasse a porta para a vida. E com a porta fechada nessa tristeza, não tem como nada de bom entrar. Quarto ponto, esse aqui é pesado. O ressentimento. É ficar segurando aquela mágoa, aquela dor que outra pessoa causou. A gente não controla o que os outros fazem, né? Mas a gente controla, sim, como a gente reage. E guardar rancor é tipo segurar um carvão quente na mão querendo jogar em alguém. Sabe quem se queima no final? A gente mesmo. E para fechar essa lista de armadilhas, a quinta, a rebeldia. Aquela revolta contra a vida em si. Vamos ser sinceros, às vezes a vida não faz o menor sentido. E nem sempre é justa. Nesses momentos em que a gente simplesmente não entende o porquê, sobra uma escolha: amargura ou confiança. A proposta aqui é escolher a confiança. É entregar aquilo que a gente não consegue entender, como o texto exemplifica através da figura de Jesus. Beleza, já vimos então as armadilhas, os buracos onde a gente pode cair. Mas e a saída? Como é que a gente sai disso? Agora a gente vai virar a chave e descobrir o segredo da transformação. E tudo começa com um conceito: uma esperança viva. O ponto de virada está todo aí, nessa ideia de uma esperança viva. E não é aquele otimismo bobo, sabe? É a convicção de que cada dia que nasce é uma nova chance. Como o próprio texto diz, as misericórdias se renovam a cada manhã. O que isso quer dizer? Que o ontem não manda mais em nada. O hoje é uma folha em branco. Olha que poderoso isso. Essa visão muda tudo. A tragédia ganha um novo significado. Aquela noite escura da alma deixa de ser a derrota final e passa a ser a promessa de que o sol vai nascer. A crise não é mais o fim do caminho, mas a terra adubada para uma nova oportunidade de florescer. Só que essa esperança não é para ficar de braços cruzados esperando. Ela pede ação, não é passiva. Para de fato transformar cicatrizes em estrelas, o material que a gente está analisando aponta 3 passos bem práticos. E esse aqui, ó, é o mapa do tesouro. Vamos lá. Primeiro, não se acomodar no sofrimento. Segundo, sacar que não tem como crescer sem luta. E terceiro, usar a própria crise para ficar mais forte. Então, passo 1, nunca se acomodar. Isso tem a ver com compromisso. É encontrar um porquê, sabe? Uma causa, um propósito maior que a gente, que faça valer a pena continuar lutando. O texto até nos incentiva a correr com perseverança, se inspirando em exemplos de fé, como o próprio Jesus, que encarou tudo sem nunca desistir.
Agora, o segundo passo: abraçar a luta. E essa ideia aqui é forte, é radical. As dificuldades não são pedras no caminho do nosso crescimento, elas são o caminho. É exatamente como dizem, é sob pressão que o carvão vira diamante. É na dificuldade que a gente se forja. E chegamos ao terceiro passo: aumentar a nossa capacidade. É justamente na hora do aperto, no momento mais difícil, que a gente descobre uma força que nem sabia que tinha. A crise não vem para nos destruir, não. Ela vem para mostrar o gigante que mora dentro da gente. Certo. Mas como isso funciona na vida real? Vamos ver agora uns exemplos que mostram essa transformação acontecendo na prática. Pensa no caso de Davi, que depois de perder tudo, encontrou forças na fé para se reerguer. Ou naquela mulher que depois de 12 anos sofrendo, foi lá e buscou a cura. E até o paralítico, que foi levado pela coragem dos amigos. Sabe o que todas essas histórias têm em comum? A virada de chave. É o momento em que o desânimo vai embora e o ânimo chega. Porque sem ânimo, a gente não levanta. E com isso, a gente fecha o círculo e volta para o começo. Fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Será que as cicatrizes que a vida nos deixa são o fim da história? Ou será que elas são, na verdade, o ponto de partida? Talvez aquelas feridas mais fundas não sejam um sinal de fraqueza. Talvez elas sejam exatamente a fresta, o lugar por onde a luz finalmente consegue entrar. E aí, uma nova história, muito mais forte e brilhante, pode começar.